A partir deste momento você está na companhia amiga do Bíblia Fala, do programa Bíblia Fala, feito sempre e apresentado por Jorge Duarte e também pelo Pedro Esteves, que diariamente está connosco para nós podermos conversar sobre as coisas bonitas que a Bíblia tem para nos oferecer. Estamos a falar de Pedro, deste discípulo que depois foi o apóstolo, digamos, ou um dos apóstolos com mais influência na igreja primitiva, no início da igreja que hoje nós temos o privilégio também de seguir e de frequentar. Mas o que é certo é que o apóstolo Pedro tem muitas coisas para nos ensinar sobre a sua forma, sobre a sua transformação, sobre o seu caráter, depois sobre a sua maneira de liderar a igreja, enfim, há uma série de coisas que nós podemos dizer e relembrar da vida deste homem, bem como daquilo que ele escreveu nas duas epístolas que estão inscritas mais no final do Novo Testamento e que nós iremos ao longo dos próximos meses tratar sobre aquilo que ele escreveu. Antes de iniciarmos a conversa, eu gostava de o convidar a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 14, para lermos alguns versículos. Vamos encontrar aqui uma história muito interessante, eu diria uma história de fé, mas também com alguma fraqueza à mistura, que está escrita em Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33. Diz que logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco, a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entrementes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: "Tende ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." Disse-lhe ele: "Vem, Pedro." Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: "Verdadeiramente, tu és Filho de Deus." Pedro, esta é uma história, como eu dizia no início, uma história fantástica, onde nós podemos ver fé, mas ao mesmo tempo ver ali uma frustração, uma fraqueza, não é? Que mensagem nós podemos retirar desta passagem, de alguma forma, que nos mostre a experiência de Pedro e que nos ajude, de alguma forma, também nós, na nossa caminhada com o Senhor? Sim, eu acho que esta história tem essa capacidade única e muito especial, entre outras histórias da Bíblia e dos Evangelhos, de ser uma história real. Ela é-nos narrada como um acontecimento, um grande milagre ou sinal de Jesus Cristo. De maneira geral, toda a gente conhece. É uma história muito conhecida, mas esta história ela também tem um lado ilustrativo bastante forte. Então, no fundo, eu creio que há, pelo menos aqui, olhando para a história em si, há uma radiografia clara com dois pontos que eu acho que podemos tirar e depois fazer aqui uma aplicação. Primeiro ponto seria dizer o seguinte: com frequência, a linha que separa, como dizia a publicidade, uma certa ousadia espiritual, que é evidente que é uma coisa boa, não é? Deus chama-nos a sermos ousados espiritualmente. A Bíblia tem afirmações como podemos entrar no santuário de Deus com ousadia, não é? Se formos em nome de Jesus Cristo. Mas é verdade que há uma linha que por vezes é muito ténue, que separa uma ousadia espiritual de uma autossuficiência ou um engrandecimento pessoal, mesmo que seja à custa de questões espirituais. No fundo, isto mostra-nos o quê? Que o homem, o ser humano crente, à medida que vai conquistando alguma coisa na sua dimensão espiritual, que vai amadurecendo a sua relação com Deus, que vai conquistando capacidade de obedecer à vontade de Deus, de ser fiel, enfim, à medida que o homem até vai recebendo dons da parte de Deus e vai aplicando esses dons, com frequência o que é que acontece? Muito facilmente essas conquistas espirituais nos levam a resvalar para uma confiança em nós próprios. Não na pessoa que nos deu os dons, na verdade, que é Deus, ou na pessoa que nos está a abençoar para essas conquistas, mas a confiança própria. Mas, por outro lado, há
vamos dizer assim, a outra face desta moeda, que é uma tendência também tremenda que existe no ser humano para duvidar de si próprio. E então há aqui esta ambivalência incrível de o homem ter a facilidade de ou confiar demasiado em si próprio ou duvidar demasiado de si próprio. Estas duas coisas representam, em termos bíblicos, da mensagem da Bíblia, representam basicamente a mesma coisa. É por isso que nós costumamos tantas vezes dizer que os extremos se tocam, porque muitas vezes os extremos, embora aparentemente estão muito longe uns dos outros, seja em que área for, mas os resultados e o âmago, muitas vezes, é o mesmo. No que diz respeito à vida espiritual e, sobretudo, ao relacionamento com Deus, a autossuficiência ou a desconfiança e a depressão espiritual, elas representam a mesma realidade, que é a desconfiança de Deus, que é uma incapacidade de olhar para Jesus Cristo e confiar nele. Porquê é que eu dizia então que esta história de Pedro representa uma ilustração magnífica disto? Porque se por um lado nós temos um homem que tem a ousadia espiritual de olhar para Jesus, a fazer um sinal tão incrível que os discípulos até tiveram medo, quer dizer, quase nem o conheciam, não é? Ficaram, o que é que se passa aqui? E ele tem esta ousadia de crer que pode avançar para Jesus. Se formos a ver, que necessidade é que ele tinha de ter com Jesus? Se formos a olhar bem para a história, ele não tinha nenhuma necessidade de ter com Jesus. Okay. Se Jesus estava a vir a pé, ainda que em cima das águas, em direção ao barco, bastava-lhe esperar e dizer: Senhor, que tu realmente dominas, nem a gravidade te pode dominar. Mas ele ali, se calhar, quis pôr Deus à prova, neste caso Jesus à prova, não é? Tentar perceber se era mesmo Jesus ou não. E depois, quando está, até acha que a coisa é gira, não é? Epá, isto até é gira. Portanto, andar em cima da água. Nós não conseguimos sondar os pensamentos de Pedro. O que é certo é que ele consegue, de facto, dar passos. Portanto, Jesus vai abençoá-lo com a capacidade dele também operar o mesmo sinal, porque o que a história diz é que ele também andou sobre a água, claro. Mas a certa altura ele vai sussurrar, quer dizer, vai cair, e aí começa o medo e a desconfiança. Então é aqui que eu acho que a história de Pedro ilustra bem esta ideia. Tanto podemos andar com demasiada confiança própria. Vamos imaginar o seguinte, a história, ele não cai à água, Jesus não tem que o salvar, ele consegue ir até Jesus, regressa com Jesus a andar na água. Bom, vamos imaginar Pedro a chegar ao pé dos outros discípulos, se calhar quando Jesus saísse do barco, não é? Quando chegassem à terra, ele dizer: pá, vocês viram o que é que eu fiz? Pá, eu até ando nas águas com Jesus. Isto não seria difícil de imaginar isto a acontecer. Não é um exercício assim muito especulativo. Porque nós sabemos bem, quem conhece os Evangelhos, que volta e meia os discípulos conversavam uns com os outros e o tema de conversa é: qual de nós é que vai ser o maior no reino de Deus? Claro. E nós vemos pela nossa própria experiência, às vezes quando temos algo que se passa e que nós fazemos uma caminhada até com Jesus, quando vamos contar essa caminhada ao outro, contamos mais aquilo que nós fizemos e qual foi os nossos passos do que propriamente aquilo que Jesus fez por nós. A glória é a tal diferença entre dar glória a Deus, claro, ou dar glória a quem viveu a experiência. Portanto, Pedro, facilmente, se esta história tem acabado melhor, poderia engrandecer-se. Não quer dizer que ele o fizesse, estamos aqui, claro, a usar a imaginação neste caso, mas não custa a imaginar ele ou outro qualquer dos discípulos com essa dinâmica, mas por outro lado, infelizmente a dúvida também o assaltou a certa altura e não fosse Jesus estender-lhe a mão e ele não seria capaz de conquistar aquilo que aparentemente tinha sido muito ousado para conquistar. Numa ou noutra situação, qual é sempre a solução? O olhar fixo em Cristo. Uma confiança total em Cristo. Quer dizer, se eu estou a passar por momentos difíceis na minha vida, de angústia, em que não vejo a mão de Deus, as coisas, parece que Deus não está a agir, eu sou chamado a olhar para Deus e confiar nele. Se Deus me está a abençoar e eu estou a conquistar coisas, estou a falar sobretudo espirituais, mas que sejam noutros domínios da vida, vamos usar assim a ilustração, parece que eu estou a andar sobre as águas, eu tenho de continuar a olhar para Jesus e a confiar nele, porque não é por mim. Ou seja, se nós pudéssemos juntar a mulher de Ló e Pedro, digamos assim, não é? Se Pedro tivesse ido até Jesus sem duvidar e tivesse sempre colocado, a grande diferença entre a mulher de Ló e Pedro seria sempre porque um olhou e o outro não olhou. É isto. Portanto, quando o nosso olhar se desvia de facto... Mas Pedro também se desviou, basicamente, não é? Desviou-se por razões diferentes. Por razões diferentes, não importa. Mas exatamente. Ela também serve como uma boa ilustração de como
em quem o crente tem o seu olhar, e aqui o olhar também ele é figurativo, Exatamente. o olhar tem a ver com a nossa concentração, onde está o nosso coração, quem nos move nas nossas lutas ou nas nossas conquistas, é aí que está a diferença entre a essência do caminhar, o verdadeiro caminhar com Deus. A glória é para Cristo, o poder é de Cristo, nós confiamos em Cristo, quer sussurremos nas águas, quer avancemos em grande conquista. E aqui vemos Pedro, afinal Pedro aqui ainda não estava totalmente preparado, ainda havia falhas na sua vida, não é? Seguramente. No fundo é o mesmo que dizer, Pedro ainda não estava capaz de olhar com um olhar realmente fixo no seu mestre, e isto foi um momento de aprendizagem para ele, seguramente. Muito provavelmente nós também temos necessidade de continuar a aprender. Também muitas vezes tentamos dar estes passos na fé e de repente caímos, mas se porventura passar por algum momento de queda ou de desatenção, de tirar os seus olhos de Deus, lembre-se que Jesus está pronto a estender a sua mão e a pegá-lo de novo. Por isso, fica encontro marcado amanhã, porque temos mais coisas para falar sobre Pedro, mais experiências fantásticas que Pedro viveu e que podem, de alguma forma, enriquecer a nossa vida e ajudar-nos a caminhar com Jesus até Ele voltar. Fique bem, encontramos amanhã.